Oi, Alan. Oba, Você tá bem? tudo bem? Beleza? Joia? Vamos Tudo esperar bem? um. Ah, não vai dar certo se ficar assim. Não? Não, Tem não que dá. ficar de Oi, pé? Isa, tudo bem? Tem, porque senão eu não consigo. Senão fica inclinado para todo mundo. Ah, entendi. Tá bom, Tá, mas tá assim do jeito que tá legal. Do jeito que tá tá bom. legal. Beleza. Tudo, tudo bem, gente? E aí, Isa? Aula amanhã de logaritmo, hein, Isa? E aí, Alan? Nossa. E Você aí, meu? sabe que sempre para recepcionar um convidado, Ah, eu sempre recepciono com uma música. Aí eu pensei, com que música eu vou recepcionar o Alan? Aí eu ah, coloquei aqui uma música de trilha sonora de épicos. Eu falei, quem sabe, né? Eu acerto. e aí? Ô, louco, meu. Não, eu falei, deve ser trilha sonora de algum jogo aí. Mas eu uso esse tipo de música como eu gosto de correr, então em corridas eu fico ouvindo esse tipo de música para ver se me dá umas estimuladas aí, porque não é fácil. Ah, beleza. Ah, Muito bom. um minutinho só, o pessoal tá treinando. Você tá dando aula online agora? Como é que é? É, atualmente sim. Atualmente estou dando aula online. É, não tem jeito, né? Putz. Não, não. E os laboratórios estão funcionando? Como é que estão? É, nós estamos conseguindo fazer as coisas todas remotamente mesmo, né? É. E na FATEC vocês têm previsão de voltar? Não, a gente tá aguardando as definições do governo, né? Aham. E tem definição de protocolo, né, para todo Entendi. mundo voltar Ô, da Alan, forma deixa eu te mais pedir um possível. favor. Você tem fone de ouvido aí acho que fica melhor o som. Vamos testar com fone de ouvido? Tá bom, vou colocar o fone. Pera aí. Oi, Mônica, tudo bem? Vamos ver se vai dar certo aí. Bom, então vamos lá, Melhorou? gente. Ah, melhora, melhora, melhora. Tá. Ah, que bom. Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Hoje a nossa live vai ser uma live de jogos digitais. É uma coisa meio diferente para mim. Então, é uma coisa que eu não estou acostumado a fazer live dessa parte. Mas vamos lá, né? Então, aqui o nosso convidado de hoje é o Alan Carvalho. O Alan, ele é professor de jogos digitais. Você é professor exatamente da disciplina de jogos digitais? Nós temos. Eu sou professor na FATEC São Caetano do Sul, Hã? professor na Faculdade Impacto. Boa noite a todo mundo que está por aí. Satisfação aqui estar presente. Obrigado, Enzo, pelo convite. Eu que agradeço, e aliás agradeço em nome do Singular, em nome do Ângulo, a sua participação desse evento. O Alan sempre participa com a gente no encontro de informação profissional, mas esse ano nós não pudemos fazer por causa da pandemia. Então, o Alan gentilmente está nos Claro. reservando uma horinha aqui para a gente conversar. Ô, Alan, então vamos lá. Da onde surgiu a ideia de você fazer faculdade de jogos digitais? Por que você seguiu essa área? Tá. Bom, eu tenho contato com a tecnologia da informação desde os anos 80, né? Profissionalmente, inclusive. Né? E quando eu comecei a aprender a programar, uma das coisas que nós fazíamos na época era programar jogos, né? Programação de jogos. Era uma das diversões da galera que queria aprender a programar, porque para você programar um jogo não é fácil, na verdade. Né? Claro, você pode fazer um jogo mais simples, você pode fazer um jogo mais complexo. De qualquer forma, aprender a programar jogos é uma boa maneira de aprender a programar computadores. E aqui, computador inclui celular também. Né? Hoje em dia, o conceito, na verdade, um celular é um computador. Né? Uhum. Então, nos anos 80,
eu acabei tendo esse primeiro contato com a programação de games. Eu já jogava lá no Atari dos meus amigos, no telejogo, tinha um garoto lá no nosso bairro que tinha um telejogo, outro tinha um Atari, então a molecada de vez em quando se juntava para ir jogar na casa dele. Né? E aí, quando eu fui aprender a programação, eu tive esse primeiro contato com a programação de jogos. Né? Depois eu fiquei um tempão sem mexer com isso. Né? E, nossa, muito tempo, muitos anos sem mexer com isso. E aí, em 2008, eu entrei na FATEC. Né? Eu prestei um concurso para ser professor na FATEC, eu já era professor universitário já há alguns anos, e prestei esse concurso, entrei na FATEC, e na FATEC já havia o curso de jogos digitais. O curso havia começado no semestre anterior. Né? É um curso de 3 anos de duração, e tal, para um curso de graduação. E eu entrei para ser professor nesse curso. Então, quer dizer, foi aí aquela coisa das voltas que o mundo dá, né? Lá no comecinho, os games apareceram e depois de, sei lá, 30 anos, praticamente, ou 20 e tantos anos, os games, os jogos voltaram para o meu dia a dia, para a minha realidade, agora como professor lá na FATEC São Caetano do Sul. Né? E depois eu também entrei na Impacta para ser professor também lá. Tem um curso de jogos digitais também na Faculdade Impacta e eu fui convidado para ser professor alguns anos depois. Ô, Alan, deixa eu ver se a gente não consegue melhorar um pouco, porque quando você fala, está cortando um pouco a tua voz. Ô, pessoal, eu vou pedir uma ajuda para vocês. Está cortando a minha voz também? Está cortando só a voz do Alan ou dos dois? Alguém pode me dar um feedback aí? Eu te ouço bem, viu? Então, mas eu estou te ouvindo meio cortado. Eu estou te ouvindo meio cortado. E aí, não sei, bom, melhorou. Melhorou? Vamos ver. Tá. Mas tá bom. Mas dá para entender, Deu para entender, tá bom então. Tá bom. Então acho que eu não tô, aqui tá falando, dos dois está ótimo. Para mim tá tudo ok. Obrigado. Então tá bom. Valeu, gente. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre esse mercado de jogos. Quando a gente fala jogo, a gente pode ser que fique pensando em joguinho de computador, algum game, Xbox, qualquer coisa assim do tipo. Mas é só isso, jogo? Existe outro tipo de jogo? Por exemplo, jogos educacionais? Sem dúvida. Bom, primeira coisa importante, o Brasil, as empresas brasileiras são de primeira classe. Né? Você tem empresas e profissionais no Brasil de primeiro nível trabalhando com desenvolvimento de jogos. Tanto os jogos de entretenimento, né, que é o que a gente, vamos dizer, que a maior parte das pessoas entende por jogo, né, como você citou um ótimo exemplo, jogos que não são para entretenimento, mas eles também são jogos, então são divertidos e tal, né, tem esse caráter lúdico, senão não seria jogo, que é o caso dos jogos para educação. Né? Uhum. E a demanda por jogos educacionais é bem grande. Né? Tanto que nos levantamentos que são feitos periodicamente pela indústria, você tem os jogos educacionais como uma grande parte dos jogos desenvolvidos no Brasil. As empresas também consomem jogos? Elas podem consumir. Diria que elas consomem em menor proporção. Tá? Mas você pode sim, por exemplo, você precisa, vamos supor, treinar os seus funcionários. Tá? Uhum. Então, ao invés de você colocá-los numa sala de aula tradicional, com um instrutor para treiná-los, seja lá o que for que eles precisem, você pode passar um jogo para eles. Quer dizer, eles podem ser treinados em alguma coisa jogando. Né? Então, o jogo para treinamento é uma variação do jogo educacional. Só o propósito, o público talvez seja outro. Né?
Mas ele não deixa de ser um jogo educacional também. Simuladores também entram nesse cesto? Sim, simulador também entra, porque, vamos dizer, o conhecimento que você precisa ter em termos de tecnologia e tal para desenvolver um jogo, ele é complementado pela parte da simulação, que pode envolver realidade virtual, realidade aumentada, ou não. Quer dizer, depende do tipo de jogo, do tipo de simulador que você vai desenvolver. Você pega aqueles simuladores de autoescola, por exemplo, eles não necessitam de realidade virtual, realidade aumentada, nada disso. Então, alguém que desenvolve jogo é capaz de desenvolver um simulador de escola, de autoescola. Né? Simulador de voo, então, simuladores diversos aí. Bom, então a gente está vendo aqui que quando a gente fala jogos digitais, não só isso que a gente usa para lazer. Então tem já uma gama. Não, Agora, tem. tem bastante coisa, né? Para saúde. Agora, Jogos para saúde, viu? como que é Jogos então o para. jogo para saúde? Dá um exemplo. Tá, por exemplo, você conhece alguém que fez fisioterapia? Conheço. Tá, é uma Já. chatice, não é? É uma É. chatice. Tem que fazer movimentos repetitivos, aquela coisa toda. Pois é, se você juntar o profissional da fisioterapia com os profissionais de desenvolvimento de games, o profissional da fisioterapia, o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta, é que conhece qual é o movimento que tem que ser feito, intensidade, tempo, aquela coisa toda. Quem sabe desenvolver jogo é o pessoal dos games. Então você junta os dois, né? Junta essa equipe. E, então você vai desenvolver um jogo no qual o jogador tem que fazer aqueles movimentos, só que ele vai jogar. Então vai ser alguma coisa divertida. Né? Ele vai fazer a mesma terapia que ele faria, né? Porque ele vai fazer aqueles movimentos durante aquele tempo, aquela intensidade, etc e tal, só que jogando. E aí você tem condições, dependendo de como você desenvolve o jogo, de avaliar se o movimento está sendo feito corretamente, se está sendo feito pelo tempo necessário, com a intensidade necessária e assim por diante. Você tem jogos para psicologia, jogos que são utilizados como ferramentas de apoio pelos terapeutas para sessões. Tá? Terapia comportamental, por exemplo. A pessoa que tem uma fobia muito grande, tá? A fobia, sei lá, de aranha. Nossa. Então existem jogos que podem ser utilizados pelo terapeuta para que a pessoa vá se acostumando com a aranha. É uma coisa interessante. E aí, então, ela vai jogando, ela está num ambiente virtual, né? Então ela não vai ser picada por uma aranha, a aranha não vai passar na mão da pessoa e tal. E ela vai, então, se acostumando com a aranha, vai ajudando a perder o medo de aranha. Você tem jogos para área de odontologia, principalmente na parte de prevenção, saúde bucal, medicina. Então, a área da nutrição também. Então, você tem a área da saúde, é uma que pode se beneficiar enormemente dos games, dos jogos digitais. Muito interessante. Olha, você vê, as lives, eu estou aprendendo muito nessas lives. Quando eu faço uma live, eu sempre faço uma pesquisada antes, eu vou ver alguns assuntos Tá. para mim eu domino um pouco mais, outros menos. E eu já confessei no começo dessa live que jogos digitais não é um assunto que eu domino, né? Aí eu fui pesquisar. E eu fui Tá. pesquisar, me partiu uma curiosidade de como que é uma empresa que produz jogos digitais. Então eu pesquisei no IBGE. Então nós temos aqui no Brasil, segundo um censo de 2018, se não me falha a memória, em torno de 270 empresas formalizadas. É mais ou menos esse número. Formalizado. Formalizadas né? É. E elas se Isso é. concentram. Pois não, porque elas se Isso concentram é uma. mais no Isso é uma Sudeste. desculpa até te cortar. Mas essa é uma característica interessante desse mercado, né? Porque assim, aqui no Brasil, jogos são desenvolvidos profissionalmente desde os anos 80. Tá? Essa indústria de jogos digitais no Brasil, ela não é nova. É claro que lá nos anos 80, nos anos 90 até, havia muito menos empresas e o ambiente era outro. Tá? Era mais difícil. Né? Então, a coisa de uns 10 anos, um pouco mais,
é que essa indústria passou a crescer bastante, né? Então você tem, por exemplo, o censo que você mencionou, talvez seja o melhor estudo que nós temos hoje, ou o mais completo estudo que nós temos hoje da indústria brasileira de jogos digitais, né? E aí você tem essa realidade de que você tanto existem as empresas formalmente constituídas, ou seja, aquelas que têm o CNPJ, etc., como o empreendimento que ele não é uma empresa, mas você tem um grupo de pessoas que se juntou, né? Às vezes esse se juntou até virtualmente, não necessariamente elas estão num lugar, né? Você tem esse desenvolvimento remoto, tá? Nas empresas também existe, isso foi potencializado com a pandemia, né? Ah, Então você claro. tem essas pessoas que se juntam, elas criam um nome, tá? Sei lá, Banana Studio, ok? Mas esse Tá. Banana Studio, ele não existe formalmente. Se você for fazer uma pesquisa lá, tal, Banana Studio, não tem. E esse pessoal vai desenvolvendo o jogo. E pode ser que com o tempo isso vire uma empresa realmente. Ou não. Quer dizer, isso depende, porque também o ambiente para o empreendedor no Brasil não é favorável, né? A gente Concordo, sabe concordo. que hoje eu costumo falar para os alunos, olha, o negócio não é você abrir uma empresa. O negócio é você manter a empresa. Né? Porque não é fácil Verdade. mesmo. Vida de empresário no Brasil não é fácil. Né? E, e Então é essas, isso. e essas empresas, pelo que eu li no censo, elas são de pequeno porte, até para pagar menos imposto, o tal do simples aí, né? E elas são A maioria a de maioria, pequeno também. a maioria é bem pequena, né? A maioria é bem pequena, assim. Tem desde a empresa do eu sozinho, né? Equipes de 4, 5 pessoas e tal. Por outro lado, você tem algumas poucas empresas já na casa de centenas de funcionários ou centenas, né? Uhum. Eu não sei se você leu a respeito na tua pesquisa, mas você pega o caso da Wildlife, ela hoje é avaliada em bilhões, né? Bilhões com B de dólares. E é uma Tá. empresa de São Paulo que já está com já passou a centena de funcionários. Mas é uma empresa. A maioria realmente é bem pequena, né? Tem algumas empresas médias aí, com algumas dezenas de pessoas, algumas dezenas de funcionários, né? Tá, mas a maioria. A maioria é bem pequena, bem pequena. O Alan, o Brasil é um grande consumidor de jogos É, digitais? o Brasil é um grande consumidor de jogos. É claro que dependendo da pesquisa que você pegar, vai estar numa colocação, tá? Já chegaram a falar em quarto lugar, em quinto, sexto, oitavo, 11º. Então varia em função da pesquisa. Mas está sempre nas primeiras posições. Sempre nas primeiras posições. Mesmo porque com o tamanho da nossa população, né? Então tem que estar mesmo, né? É, sem É, dúvida. faz Sem sentido dúvida. isso. Sem dúvida. Muito bem. A Regina Romani. Oi, Regina, tudo bem? Ela fez uma pergunta. Você acredita que os jogos digitais vão ser ou já são uma modalidade esportiva? Ah, já são. Já são. Já Tem são. cara. Você tem. E assim, a quantidade, inclusive a quantidade de dinheiro movimentada é enorme. Né? Assim, você tem. Poxa, você tem assim, o pessoal fechando estádio de futebol, né? Com as pessoas indo no estádio de futebol lotado para assistir final de campeonato. Né? Nós tivemos aí no Palestra Itália, lá no Palestra Itália não pode falar, né? O campo do No Palmeiras, lá, Allianz. tem o nome lá. Tá? Mas é que eu sou velho, eu só lembro de Palestra Itália, né? Os Putz, nomes novos aí a gente não lembra. eu também. Mas já teve isso, já teve isso, quer dizer, você vê a moçada indo para um estádio de futebol para assistir uma final de campeonato de esportes. Sabe? Cara, você pega os canais, essa é uma outra coisa que eu falo para os alunos, a gente tem que prestar atenção no movimento. Você pega os canais de esportes, né? Os canais de esportes estão transmitindo os campeonatos, estão transmitindo os torneios. Isso é um indicativo enorme de que existe esse mercado.
Porque a mídia não vai atrás se não existe, percebe? E quando você pega no mundo, o mundo tá nos esportes. Então, sem dúvida, né, existem até movimentos para que se torne esporte olímpico, pra você ter uma ideia. Né? Porque, e assim, o pessoal às vezes não conhece, tira sarro e tal, mas você tem que ter um preparo físico, tem que ter preparo físico para jogar. Né? As equipes profissionais ali, as equipes melhor colocadas, tal, elas têm todo, é como se fosse assim, uma equipe daquela que se junta para cuidar dos jogadores de futebol, dos jogadores de vôlei, de basquete, desses esportes de alto impacto, né? Alto rendimento que a gente diz. Você tem ali nutrição, você tem psicólogo, né? Você tem preparação física, tudo isso. Né? O negócio não é brincadeira, não é profissional mesmo. Existe um campeonato mundial de jogos, alguma coisa que igual tem Copa do Mundo? Existem campeonatos dos principais jogos. Então existem. Existem campeonatos dos principais jogos. Olha, gente, eu vou admitir aqui nessa live minha total ignorância, então já vou pedir perdão para todo mundo. Dá o exemplo de um dos principais jogos, um dos mais jogados aí que o pessoal gosta. Por exemplo, League of Legends é um bastante jogado, muito jogado, um dos mais jogados no mundo. Né? O Free Fire é outro, né, mais novo, mas também muito jogado. Né? O Counter-Strike é outro também campeão. Né? Tá. Okay? Então, são alguns exemplos. Não, é só para eu saber aí, para eu tentar ter uma ideia. Sim. Não, tranquilo. Agora, uma outra questão. Então, a gente já viu no mercado consumidor o que dá para fazer e tal. Agora, uma coisa. Qual é a diferença entre o programador e o designer do jogo? Tá. Vamos lá. Primeiro, design, eu vou começar pelo design, tá? Porque é meio que você sai do campo das ideias e aí você vai para o concreto, bom? Então, primeira coisa, design não se refere ao visual do jogo. Né? Não estamos falando da arte, okay? Não estou falando dos gráficos do jogo. O design é o projeto. E design é projeto para qualquer coisa. Então, você pega uma cadeira, eu estou sentado numa cadeira, você está sentado numa cadeira. Essa cadeira, ela é um produto que foi projetado, ou seja, você teve o design do produto. Todos os produtos que nós utilizamos, eles têm o design, eles têm o projeto. Então você avalia, você define uma série de aspectos, entre eles a usabilidade, por exemplo. Então a cadeira que eu estou sentado, ela tem cinco bases de apoio, ela tem 5 pontos de apoio. Você não vai fazer uma cadeira com um ponto de apoio só, porque senão você não consegue sentar na cadeira. Né? Então, essa é uma questão de usabilidade. Da mesma forma que você tem design de produto, design de embalagem, você tem design gráfico, né? Você tem o design para web, design de interfaces, de aplicativos de forma geral, e você tem o design de games. O design de games é a construção do produto, do jogo, no que se refere ao seu funcionamento. É a ideia. Como será o jogo? Né? Então, aí você define, por exemplo, se ele vai ser um jogo para um jogador, se ele vai ser um jogo para mais de um jogador. Você vai definir quais são as condições de vitória, condições de derrota. Você vai definir os níveis de dificuldade, você vai definir os objetivos. Né? Você começa a ter a parte do design dos personagens. Aí você tem dentro do game design, você tem vários designs aí relacionados. O próprio design de interface, você vai ali desenhar a interação do jogador com o jogo. Como é que vai ser essa interação por teclado, por mouse? Se for pelo teclado, qual é a melhor forma de você fazer isso? Se for usando o mouse, usando um controle de videogame, ou se vai utilizar um óculos de realidade virtual, como é que vai ser isso? Ou seja, você está aí no plano das ideias, você está especificando
o funcionamento completo do teu jogo. Tá? Quem vai, uma parte do que vai colocar na prática é isso, porque não é só a programação, mas a programação tem essa importância porque ela vai juntar, tá? Ela vai fazer como se fosse o cimento. Pega uma construção, se você botar um tijolo em cima do outro sem cimento, cai, não é isso? Uhum. Não, não dá certo. Eu costumo comparar a programação com isso. Então você tem profissionais que fazem as artes do jogo, você tem os profissionais do áudio, e tudo isso é importante. Mas você precisa ter alguém que vá juntar tudo isso. E vai, aí sim, programar, ou seja, vai implementar no computador, no celular, né? E vai, então, utilizando linguagens, utilizando vários softwares, fazer com que aquelas ideias, então, apareçam na prática dentro de um computador, de um celular, de um videogame, da geladeira, do dispositivo que for. Nossa. A Verena é nossa aluna. Oi, Verena, você está bem? Ela faz a seguinte pergunta: você pode falar do marketing dentro dessa área? Sim, essa é uma necessidade, porque você está falando de um produto, principalmente. Não é só do produto, você tem o jogo como serviço e tal, mas vamos falar do jogo como produto, que é o mais conhecido aí, o mais, né, identificado. Então você, da mesma forma que qualquer produto precisa chegar às pessoas, e aí com o papel do profissional de marketing, criar aquela necessidade e tal, para que as pessoas consumam aquele produto, etc. Nos games é a mesma coisa. Então não se pode apenas desenvolver um jogo e pensar que por ele ser tecnicamente bem feito, ele por si só se vende. Né? Ele por si só vai ser conhecido. Não, então você precisa sim investir alguma coisa nisso. Então profissionais de marketing na área são muito bem-vindos. É uma área que precisa de profissionais de marketing, como outros precisam também. Né? Inclusive, um dos problemas, quando você fala nesses estúdios pequenininhos, né, o pessoal que às vezes não tem recurso e tal, eles geralmente não entendem disso. Né? Eles sabem desenvolver, mas eles não entendem de marketing. E o marketing, existem cursos de marketing, da faculdade de marketing. Né? Então não é bobeira. Não é, faz um vídeo aí pronto. Né? É ciência. São princípios testados, estudados, né, comprovados. Então, às vezes, o jogo naufraga porque não tem alguém de marketing, não teve a promoção, não tem a propaganda adequadas para aquele público. Às vezes não se pensou nem no público. Eu vou pegar a pergunta da Verena e vou entrar na esteira de uma outra coisa. Olha, gente, eu vou falar uma coisa, mas por favor, não precisa zoar muito comigo. A última vez que eu joguei. Porque tá cheio de aluno aí, você sabe como que é aluno, né? Você é uma moçada azul. Né? Uma vez que eu joguei alguma coisinha no celular, foi o Candy Crush. Candy Crush. Veja, eu nem sei se ainda existe esse jogo, mas o que eu lembro desse jogo era o seguinte: a Verena perguntou do marketing, você respondeu do marketing para vender o jogo. Mas, por exemplo, eu lembro que o jogo é gratuito. Você baixa aí no iOS e tal, é gratuito e tal. Mas eu me recordo que esse jogo, sempre entre uma rodada e outra, tinha propaganda. Então a minha pergunta é assim: os marqueteiros, eles usam as pessoas que jogam para fazer propaganda, para fazer o marketing de algum outro produto? Sim. Você tem várias formas de Obrigado, de incluir Cláudio, propaganda. Exato. Isso mesmo. Existem várias formas de incluir propaganda no jogo. Né? Então essa é uma. Quer dizer, a pessoa está jogando, o jogo é gratuito, e de vez em quando aparece uma propaganda ali de alguma coisa. Essa é uma forma de monetizar o jogo. Né? E aí gerar acesso àquele produto que está sendo veiculado, etc.
Tá? Mas só para você ter uma ideia, tem outras formas. Por exemplo, sabe aquelas placas de estádio de futebol que tem dentro do estádio, de propaganda, assim, ao redor do campo? Sei, sei. Então, você pode fazer isso no jogo. Então você imagina um jogo com um cenário qualquer, né? E aí você pode colocar outdoors no cenário. Às vezes a roupa do personagem pode ter um logozinho da Ah, empresa, né? Então essa é outra forma de fazer, né? Também vai ser propaganda. ó, Só que ali é como se fosse, se você for pensar, um contrato de veiculação, de publicidade, semelhante ao que se faz no estádio de futebol. Ou seja, o anunciante ele vai pagar para a empresa para ela veicular no jogo tal um anúncio daquele produto. Né? então, olha que interessantíssimo, adorei esse troço. Agora, vamos supor o seguinte, quando lá, eu vou pegar um jogo, vai pegar o exemplo, Candy Crush, tem Ok. lá, no Brasil, vou chutar o número, eu não sei, a Cláudia que falou que existe, não sei se você joga, ô Cláudia, mas assim, vamos supor que tenha 1 milhão de pessoas que participam do jogo Candy Crush. Então, pelo fato de ter muita pessoa assistindo, e se ela vende um espaço para fazer propaganda, pô, eu posso atingir 1 milhão, então a Sim. monetização é maior. É igual Sim, é sim. o mesmo fenômeno do YouTubers, por exemplo. Mesmo, exatamente. Exatamente. Putz, que legal. Então, É. uma pessoa que desenvolve jogo, programador ou designer, bom, coloca um produto, então ele pode também ganhar dinheiro assim. É um meio. Sim. Sim, Perfeito. sem dúvida. Sem dúvida. Olha, tem uma pergunta aqui que eu não dá para identificar o nome, mas assim, Alan, olha, eu vou fazer uma pergunta, mas honestamente eu não tenho a menor ideia do que se trata. Vamos lá. Alan, Tá bom. na É. hora de programar um jogo, a melhor engine, assim que se pronuncia? Engine É, na, engine, na sua opinião, é o Unity ou o Unreal Engine? Engine, não sei nossa, como é que hein? se... Tá, não, é isso aí, é engine mesmo, tranquilo. É igual motor. Engine, tá, Motor em inglês. É engine. tá. Pronto. É, bom, essa pergunta, assim, dos séculos, né? Todo mundo pergunta essas coisas. Olha, eu vou. Peraí. Oi, Você tá. pode traduzir a pergunta pra gente, que é meio leigo, assim? Posso, Então, posso, por posso. favor. Então é o seguinte, um engine, o engine é um software que ele tem vamos dizer, todo um ambiente, tá, preparado para te facilitar o processo de programação, de desenvolvimento do jogo. Tá? Porque você pode programar um jogo usando qualquer editor de textos e codificando tudo com as linguagens, etc. E tal. Só que isso dá muito trabalho. Né? Então, com o passar do tempo, foram desenvolvidos esses softwares que têm uma interface com o programador, com o desenvolvedor. Então, ele pode arrastar as coisas e tal, e tem as opções, tem os menus, etc. Então, facilita muito o desenvolvimento. Tá? Você traz uma produtividade enorme para o desenvolvedor. Tá? Esse é o conceito de engine. Tá? Agora, qual melhor, Unity ou Unreal? Pô, não tem a melhor. Isso aí eu costumo dizer bastante para os alunos também. A melhor é a que te atende. A melhor Entendi. é a que te atende. Até porque não tem só Unity e Unreal. Né? Você tem vários engines que, inclusive, são subestimados e são utilizados profissionalmente. Tá? Então você fala em Construct. Construct é utilizado profissionalmente. Game Maker é utilizado profissionalmente. Tá? Então vários são utilizados. É claro que Unreal e Unity são os dois maiores, né? São os mais conhecidos, assim, mas não são os únicos possíveis. Tá? Então, Entendi. novamente, é o que melhor te atender. Né? É aquela coisa, se você se identificou mais com esse, cara, estuda e vai embora, cara. Você se aprofunda nesse. Né? Ou conhece os dois, né? Tanto faz. Tem empresa que usa Unity, tem empresa que usa Unreal. Inclusive, não é só para game, viu? Esses dois que você citou aí na pergunta,
Unity e Unreal, estão sendo usados até na produção de filmes. Até na produção de filmes estão sendo utilizados. A parte de computação gráfica de filmes também pode ser feita com Unity e com Unreal. Né? Então é uma outra área que quem conhece esses softwares aí pode trabalhar para a parte de vídeo. Muito interessante. E é caro? São programas, né? Isso é caro? São de graça. Eles são de graça. Aí, é claro, se você fatura, aí eles têm os modelos de negócio, né? Então, se você fatura acima de tantos $1.000 e tal, aí você começa a pagar royalties para eles. Entendi. Né? Mas para você, se você quiser baixar no seu computador e aprender e usar profissionalmente, pode, de graça. Né? Pô, que interessante. Mayax Lana faz uma observação. A gente está falando sobre jogos, né? Do exemplo do Kelly Grush. Ela falou assim: sem contar que quem joga pode comprar coisas à parte dentro do jogo. Isso, exatamente. Muito interessante. Sim, porque você pega os jogos que são gratuitos, né? Só com propaganda também, a não ser que seja um jogo, né? Pô, você não vai faturar tanto assim, né? Então é muito comum isso. Você tem, é o que se chama de freemium, né? É o free do jogo, mas você tem a parte premium que você paga. Então você pode pagar para comprar itens dentro do jogo, como ela notou, né? Você pode pagar, vou comprar a roupinha do jogador. Você pega o Pokémon Go, tem a loja. E você pode comprar coisas lá dentro para você melhorar o seu desempenho. Você compra mais bolinhas, você compra o negocinho para reviver o Pokémon. Você compra roupinha para o seu personagem. Isso gera dinheiro. Então o jogo Pokémon Go é de graça. Eu tenho no meu celular aqui. Mas eu já comprei uma coisinha ou outra. Né? Já comprei para minha filha, já comprei para mim, já comprei para minha esposa, né? E pronto. Então eles ganham dinheiro assim também. Muito bem. Ela faz também a mesma pergunta. Vou cursar animação na FAAP e só nos últimos semestres mexem com jogos. Queria saber as funções que têm os animadores em jogos, já que não envolve programação. Tá. Bom, mas você precisa construir a animação do personagem. Né? Então você tem jogos que envolvem uma animação mais complexa, né? E aí pode demandar o trabalho de um profissional que entenda mais de animação. Porque nem todo mundo que programa jogo entende de animação. Né? Você tem técnicas de animação que não demandam esse conhecimento mais especializado. E muitos usam essas técnicas que não demandam esse conhecimento especializado. Mas você tem. Pega um exemplo se vamos pegar um jogo grande aí, pegar um jogo desses FIFA, por exemplo. Né? Uhum. Poxa, você tem ali a captura de movimento dos jogadores. Então, o jogador de futebol, ele vai até o estúdio, né? E lá é feita a captura de movimento desse jogador. Para que essa captura de movimento seja transformada em código, em programação e faça parte do jogo. Para que o jogo seja o mais fiel possível aos movimentos que o jogador de futebol faz. Então você precisa ter profissionais para isso. Aliás, a variedade de profissionais que trabalham com desenvolvimento de jogos também é bastante grande nesse sentido. Não tem só o programador, tal. E mesmo quando você fala de programador, você tem programador num monte de coisa. Vamos falar um pouquinho também nesse mercado, Alan. Uma coisa que preocupa, que é uma preocupação assim do nosso aluno que vai prestar vestibular para essa área. E no caso de jogos digitais, acho que eu vou até um pouquinho mais além. Preocupação dos pais, né? Preocupação dos pais que falam assim: Sim. pô, meu filho vai fazer faculdade de jogos digitais. Eu queria que, sei lá, que ele fosse engenheiro, mas ele quer fazer jogos digitais. Então você está mostrando um mercado fascinante e interessante. Mas, por exemplo,
Quando a gente fala jogos digitais, eu tenho a impressão que é algo bem específico. Eu vou fazer uma analogia. Às vezes um engenheiro, ele faz uma faculdade de engenharia química, mas ele acaba trabalhando no mercado financeiro. Isso é muito comum no ramo da engenharia. Agora, por exemplo, eu posso fazer faculdades de jogos digitais, por exemplo, mas eu tenho a possibilidade de trabalhar, por exemplo, com segurança digital? Posso? Eu vou ter Tá, um leque assim? tá, vamos lá. Esse exemplo específico que você deu não é comum. Tá? Esse exemplo específico, porque são áreas muito distintas. Tá. Alguém que vai trabalhar com segurança digital, segurança da informação, defesa cibernética e tal, demanda um outro tipo de conhecimento que aí não tem nada a ver com os games. Tá? Foi um exemplo Mas, só que eu dei, por tá, exemplo. sim, mas essa analogia que você fez, ela é pertinente. Né? Eu vou citar um exemplo. Eu tenho um ex-aluno, e aí você vê como é que o mundo gira, né? O mundo Uhum. gira. Tem um ex-aluno que eu encontrei, ele é formado lá pela FATEC e tal, eu encontrei num simpósio em Foz do Iguaçu. Né? Tem um simpósio lá, grande e tal, anual, foi em Foz do Iguaçu naquele ano. E eu encontrei lá. Falei, pô, como é que você tá? Nossa, pô, há quanto tempo, não sei o quê, blá, blá. O que você tá fazendo? Ele falou, eu trabalho em Itaipu, com realidade virtual. Itaipu é a usina. Sim, mas olha que Tá? coisa. Então ele trabalha com realidade virtual em Itaipu. E ele fez o curso de jogos digitais. Tá? Tem vários ex-alunos que trabalham em empresas desenvolvendo aplicativos. Tá? Você tem gente que vai trabalhar com a interface, né? Você tem gente que vai trabalhar com a parte de arte em outras áreas, por exemplo, web. Então, sim, existe essa possibilidade de você, tendo feito o curso de jogos, trabalhar com outras áreas que não são necessariamente o desenvolvimento de jogos. É claro que a gente, vamos dizer, a nossa aspiração é que os alunos trabalhem com desenvolvimento de games. Mas também, assim, o mundo tem uma variedade de oportunidades e a gente tem que enxergar as Perfeito. oportunidades. Tem que enxergar as Perfeito. oportunidades, entendeu? E até tem pessoas que têm duas carreiras. Né? Pessoas que têm duas carreiras. A pessoa fez a faculdade, né? Então ela se formou lá em games e tal, jogos digitais. Ela trabalha numa empresa X, analista de sistemas, não sei o quê, desenvolvendo software, desenvolvendo aplicativos, e ela tem o trabalho dela, tá? Extra, desenvolvendo jogos. Né? Tem um aluno, tem vários alunos que fazem assim. Vários alunos assim. Porque pela experiência que eu estou tendo aqui em lives, né? Então, É. eu vou dar um exemplo. Você faz uma live com a pessoa. Eu fiz uma live com o Lúcio. Ele tem uma produtora de TV. Então você pensa, pô, ele fez cinema audiovisual? Não, ele não fez. Ele fez publicidade e propaganda. Então percebe, um jornalista virou marqueteiro. Então a faculdade às vezes serve de uma base, de uma plataforma, Isso, digamos assim, e ele exato. parte e ele cria um portfólio na sua Exato. faculdade e depois Isso. ele alça outros. E como você disse mesmo, a vida nos encaminha Exatamente. para. E assim também Exato. tá. E gozar disso aqui é uma tendência, é uma coisa mais atual. Antigamente não, né? Mas hoje tá Não, assim. não. Assim, antes você fazia um curso, você casava com ele, né? É E, e, verdade. nu- e numa época em que se falava em casamento, o casamento durava décadas, né? Tá? Hoje casamento, cara, casou, amanhã separa, né? A sociedade é assim, né? Não estou Hum. criticando aqui, eu só estou constatando como as coisas são hoje. Então a pessoa fazia administração, o cara ia trabalhar com administração, ia trabalhar no escritório, ia ser administrador, ia ser um gestor, talvez. Trabalhar com engenharia, fazer faculdade de engenharia, queria trabalhar com engenharia, acabou, né? E normalmente acontecia isso.
né? Só que tem uma coisa que já há alguns anos a gente pensa, e não sou só eu, claro, tem muita gente que pensa nisso também, que é o seguinte: as faculdades, todas elas, ok? Tá? Ok. Os cursos de graduação de forma geral, eles estão formando pessoas para ocupações no mercado de trabalho que nem existem ainda, se for pensar. Se você fizer um retrospecto, você pegar aí 10, 15 anos, 20 anos, cara, tem coisas que existem hoje, tem ocupações que existem hoje, que ninguém sequer pensaria naquela época. É verdade. Então essa migração, essa mudança de área e tal, isso é uma coisa normal, isso é uma coisa que vai acontecer com mais frequência, né? Porque os interesses das pessoas hoje mudam, principalmente das novas gerações, os interesses mudam com uma frequência maior e as possibilidades são maiores, né? Então, às vezes, alguém fala, pô, mas eu vou fazer faculdade de jogos, e se eu não. Tem gente que fez faculdade de jogos, fala, eu não quero trabalhar com desenvolvendo jogos. Beleza, cara, você tem que ver o que você gosta de fazer. Entendeu? Vai fazer o que você gosta de fazer, vai fazer, ou vai fazer aquilo que você pode fazer, né? Porque também tem essa questão de que você, e aí é uma coisa da sociedade e tal, é, você nem sempre faz aquilo que você gosta, É, né? Mas você tem que pagar as contas, é tá? verdade. Você vai no supermercado, você põe comida no carrinho, a hora que você vai passar no caixa, meu, não adianta, você tem que ter dinheiro, senão você não compra comida, né? Então, às vezes, você tem que trabalhar naquilo que você não gosta tanto assim, mas é a vida, né? E quem consegue trabalhar no que gosta, pô, melhor ainda. Melhor ainda. E às vezes, viu durante a faculdade, ah, pô, isso aqui é legal, eu tô aprendendo muita coisa bacana, tal, mas eu não quero mesmo desenvolver jogos, ou eu não quero ser engenheiro químico, né? Eu quero trabalhar no mercado financeiro. E vai mudando Pronto, conforme as vai oportunidades. mudando, vai mudando, vai mudando. Ao longo da vida você pode mudar de carreira. Eu falo isso para os alunos. Falo, ah, quantos anos você tem? Aí vira lá o garoto, vira a menina lá, fala, ah, eu tenho 20 anos. Legal, cara, você já parou para pensar que você vai viver até os 100 anos? Falei, vocês vão viver mais do que eu. Vocês vão viver mais do que a nossa geração. A expectativa de vida está aumentando. Então, você vai ter oportunidade de fazer muita coisa diferente ao longo da sua vida. Tem toda a razão. Tem toda a razão. É claro que o pai e a mãe têm a preocupação imediata poxa, meu filho, minha filha, o que eles vão fazer? Eles têm que trabalhar, não sei o que e tal. Mas as coisas acontecem, né? É claro, você tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás. Você não pode fazer a faculdade e esperar que tudo vai cair no seu Que colo. vem Isso um não emprego. existe. Não, isso não existe. Tem que ir atrás. Tem aqui uma pergunta. Aliás, voltando ao assunto do mercado de jogos, hoje em dia desenvolvedores indies ganharam muita atenção. Acha que é uma boa opção? E o que é um desenvolvedor indie? Tá. Bom, essa é outra pergunta que, dependendo de onde você fizer essa pergunta, pega fogo, né? Eu tenho uma ideia, para mim, clara do que vem a ser o indie. O indie vem de independente, tá? É como você tem no cinema, você tem o cinema indie, né? Que é o cinema independente. Então, a minha concepção e de algumas pessoas que eu conheço também a respeito. Você desenvolver um jogo de forma independente significa que você desenvolve com liberdade criativa. Você não está fazendo aquilo necessariamente como uma encomenda, você não está fazendo aquilo para alguém, né? Então você fala, vou desenvolver um jogo. Legal. Pô, a sua empresa vira e fala, nós vamos desenvolver um jogo. Pronto. Quem encomendou esse jogo? Ninguém. Nós vamos desenvolver esse jogo. O jogo é nosso, a liberdade criativa é nossa, etc, etc. Isso é independente. E isso não depende da empresa, não. Tá? Tem gente que vincula. A empresa tal não pode fazer. Não, pode sim. Nessa concepção da ideia do jogo, isso é independente. Tá? E você pode ter uma empresa e aceitar encomendas para fazer um jogo. Tá? Por exemplo, tem um amigo
ele é o sócio de uma empresa aqui em São Paulo, e eles lançaram há pouco o jogo da série Cobra Kai. Tá? O jogo da Ah, série tá. Cobra Kai, o jogo da série Cobra Kai que está passando no Na Netflix, Netflix. feito por uma empresa brasileira. Tá? Feito por uma empresa brasileira. Ok? Então, esse é um jogo que foi encomendado. Ok? Eles conseguiram o contrato, etc. Não sei como, mas aí são detalhes que a gente não sabe e tal. Mas ele fez o contrato lá com os detentores dos direitos autorais e pronto, vamos fazer o jogo. Aí eles precisam respeitar uma série de características que dizem respeito à obra. Né? Você não vai fazer um jogo do Cobra Kai, da série Cobra Kai, e vai colocar o Patolino no jogo. Não faz sentido. Tá? Pô, Porque, porque não faz parte do contexto. Né? A não ser que Patolino participe de algum episódio lá que eu não tá sei. certo. Né? Então, aí não é independente. Tá? Agora, essa mesma empresa fez um outro jogo, que é um jogo de luta, e eles fizeram por eles mesmos. Ou seja, eles falaram, pô, nós vamos criar esse jogo aqui, tem um mercado para esse jogo. Nós vamos criar. Então eles criaram tudo. É deles mesmo, toda a propriedade intelectual, todas as ideias, tudo deles. Aí é independente. Então a empresa pode ser independente ou não, depende da demanda. Tá Né? certo. Aliás para dar um outro exemplo aqui, para vocês terem uma ideia do poder, tá? O pessoal não sabe do poder, do potencial das empresas brasileiras. O jogo do Looney Tunes, tá? O jogo do Looney Tunes, que você joga no celular, o Looney Tunes Mayhem, foi feito por uma empresa brasileira. Tá. Cara, Looney Tunes é um negócio de classe mundial, pô. É, ó. Entendeu? Deve passar até na Antártida, deve ter Looney Tunes até lá, né? E foi empresa brasileira que fez. Agora, eles também desenvolvem os jogos deles. Então, nesse Entendi. sentido, eles também são independentes. Mas para fazer o jogo do Looney Tunes, não. Eles Alguém tiveram que encomendou. seguir todo, alguém encomendou. Tiveram que seguir uma série de padrões e etc, porque tem uma propriedade intelectual envolvida que é de terceiros. E aí você não poderia Tá certo. colocar o Larusso dentro do jogo do Looney Tunes. Fazer o caminho inverso. A Verena faz outra pergunta aqui. Você acha que as É, redes sociais ajudaram no mercado de jogos hoje em dia? Já que tem alguns jogos que não precisam de login próprio e é só logar na rede social? sim, sim, ajudaram bastante. As redes sociais, elas ajudam uma série de mercados e tal. Os games são uma. Quer dizer, você tem. E também a rede social como meio para você aglutinar, para você, né, reunir as pessoas em torno do jogo. Então, sim, sem dúvida. Aí o Renan pergunta: o que você acha da nova. Olha, gente, sabe o que eu tô achando engraçado nessa live? É que normalmente quando o pessoal faz pergunta, eu sei do que se trata. Essa live, Sim. para mim, eu tô suando. Pô, vocês podiam colaborar comigo, hein? O que É, você acha da nova tecnologia Ray Tracing nos games? bom, primeiro, toda tecnologia ela precisa ser avaliada. Né? Existe um estudo do Gartner Group a respeito disso. De que às vezes você tem uma tecnologia que atinge o hype, né? É o hype cycle que a gente fala, o ciclo do hype. Né? Então ela atinge um patamar ali né, causa um frisson no mercado, e aí depois se percebe que não é bem aquilo, e ela cai no vale do esquecimento e assim por diante. Bom, então é mais uma tecnologia que, sim, tem grandes possibilidades. Tá? Tem grandes possibilidades. Então, é uma que compensa você ficar de olho. Tá? Eu sempre digo isso para os alunos. Você não saia atrás de tudo que aparece. Porque se você for sair atrás de tudo que aparece, você não vai fazer nada. Você vai ficar só olhando para ver as coisas que estão acontecendo. Então, fique de olho, né? Fique de olho e veja se vale a pena investir seu tempo, porque você tem que investir no mínimo seu tempo para estudar aquilo. Olha a pergunta que te fizeram aí. Se Ai, vira ai, ai. agora. Ixi. Olha, essa pergunta, aliás, o Gus, acho que é provavelmente Gustavo. Ah, Hoje em dia, com YouTube, Google
e um monte de coisa. É viável aprender a programar games por essas fontes ou apenas em faculdades? Aliás, quando eu estava estudando para a live, eu reparei que existem cursos. Você pode ir aí, por exemplo, Alan, dar um curso de condução, algo independente. O que você acha? Precisa fazer faculdade ou pode fazer por conta própria? Não, não precisa fazer faculdade, não. Eu sei que os meus diretores não vão ficar contentes de ouvir isso, né? Espero ter emprego amanhã. Mas não, gente, não precisa, olha só. Mas é importante você entender a diferença. Tá? É importante você entender a diferença. Tem vários profissionais assim, muito qualificados, muito competentes, que não só não fizeram faculdade de jogos, e alguns até não têm nem faculdade. Tá? Alguns nem faculdade têm ainda. Né? Aliás, o pessoal do mercado de games tem vários que falam, fazer faculdade é besteira, não sei o quê. Bom, é uma concepção que as pessoas têm. Tá? Eu acho que cada um tem que ver o que é melhor para si. Okay? Agora, qual a diferença de fazer uma faculdade e você aprender sozinho com cursos e tal? Né? Primeiro, tudo quanto é software, tecnologia e tal, né? Que você for aprender na faculdade, você pode aprender por fora. Tá? É como o Gus, né, Gustavo, ok? Como te disseram aí. Você pode pegar, tá cheio de vídeo na internet, tem tutoriais, tem até livros, tem um monte de coisa. Você pode aprender tudo sozinho e muita coisa de graça, tá? E pronto, tá? Você aprende. Agora, quando você vai fazer um curso, né? Quando você faz um curso, e aqui eu estou falando de qualquer curso, tá? Primeiro ponto é que você vai aprender com alguém. E alguém que estudou o assunto. Então, aprender com alguém que estudou o assunto pode te ajudar a cortar caminhos. Então, ao invés de você ficar batendo cabeça para resolver determinadas coisas, aquela pessoa que pode estar na faculdade ou não, porque tem cursos fora da faculdade que são muito bons também. Né? Aquela pessoa vai te ajudar a trilhar o caminho das pedras. Então, essa é a primeira diferença entre você aprender sozinho e fazer um curso. Quando você vai para... Oi, tá acabando o tempo, né? Tá, então... Tá. Quando você vai para a faculdade, a graduação, chama-se ensino superior, porque você sai do apenas aprender a fazer. Você começa a entender o porquê das coisas. Começa a entender os conceitos. E isso vai te trazer um diferencial, porque a tecnologia muda. Mas os conceitos que você aprendeu, você mantém e aprimora, sem dúvida. Então... Ô, pessoal, mas eu só quero dar um pitaco na sua resposta e depois tem outra coisa, né? Faz faculdade, pode te abrir portas para outros lugares. Pode. E tem o tal do network, tem um monte de coisa. Isso. Gente, eu queria agradecer o papo com o Alan. Foi muito bom. Ô, live para aprender coisa. E é um professor da FATEC. Obrigado, Alan, por ajudar a orientar os nossos alunos vestibular. Semana que vem nós temos live também com o professor de faculdade, com a Paola Mazzilli, com a Rose Figueiredo, ambas da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Vai ser sensacional também semana que vem. Gente, obrigado, Alan. Obrigado. Tchau, valeu, gente. Tchau. Tudo de bom. Abraço.